Olha, está complicado. Depois da demora aí de 4, 5 anos, uma situação catastrófica, as obras começaram em janeiro, elas andam uma semana, fica 3 semanas parado, anda uma semana, mais 3 semanas parada, e estamos nessa situação. E a gente critica e questiona a falta de planejamento, e não das obras, né? Mas eu acho que a falta de planejamento é algo que precisa ser revisto, precisa ser olhado. Há muita revolta da comunidade aqui de Três Lagoas, né? E a situação não é muito agradável, não. Danilo, e essa questão do vereador Galhardo, que você teve a iniciativa, aliás, quero te parabenizar, porque essas coisas a gente não pode jogar para debaixo do tapete. Não é fazer qualquer condenação, não é fazer qualquer absolvição antecipada. Mas o vereador Galhardo, ele veio aqui e fez duras críticas, dizendo que ele, claro, que ele é vítima de uma perseguição esta por consequência de que ele não diz amém ao paço municipal toda hora, que ele não teria praticado, sob hipótese alguma, qualquer ato de rachadinha, de repartir dinheiro que ele pega, e que disse que tem um porão do mal, que pega e que malversa, inclusive, dinheiro de publicidade. Essa é a situação. Mas o fato é que tem que ser esclarecida essa declaração que hoje é pública, é de domínio público, e você muito bem tomou a iniciativa de pedir as devidas providências. Como é que está o caso, Danilo? O que te parece? Veja bem, vamos lá pelos fatos, né? Nós recebemos uma denúncia formal sobre essa possibilidade da chamada rachadinha praticada por este vereador. O que nós, de fato, fizemos, que é o nosso dever, é a nossa obrigação, e assim o faremos para qualquer situação, independente de quem for o vereador. Eu particularmente, não tenho absolutamente nada contra o vereador Galhardo, mas essa denúncia chegou, nós procedemos o encaminhamento dessa denúncia formal à Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu e ao Ministério Público Estadual, que é o Dr. Marcos Cristiano. Recebemos uma intimação por parte do Ministério Público Estadual para fornecermos essas evidências, essa denúncia que chegou até o observatório, para o Ministério Público. Assim o fizemos. E aí estamos aguardando, e segundo informações do próprio Ministério Público, essa investigação será instaurada, e aí vamos aguardar o desfecho disso para poder ter situações conclusivas com relação a esse processo. São duas esferas, Danilo, são duas esferas, né? A judicial e a administrativa no âmbito da Câmara de Vereadores. Exato. Está andando na Câmara também, né? Na Câmara nós enviamos o ofício, até o momento não temos a resposta. Legalmente, a Câmara tem 30 dias para informar o observatório sobre as providências tomadas pela Câmara, e ainda estão dentro do prazo legal de nos informar, de nos dar retorno sobre essa nossa denúncia. Danilo, de alguma forma, pelas duas entidades, pelo Observatório Social, pela Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, dá para acompanhar que sequência isso terá na Câmara? Porque houveram outras denúncias ao longo já dessa legislatura, alguns foram arquivados, outros podem virar apenas por um motivo político, não tão técnico, eventuais cassações ou encaminhamentos. Tem como acompanhar isso pelas entidades que você preside? Sem dúvida, Nélio, é uma boa pergunta. Caso venha a se confirmar essa prática, realmente será um efeito, eu diria assim, muito danoso para a própria Câmara, até porque
num passado muito recente, nós já tivemos essa prática, tivemos a cassação de vereadores, prisão de vereadores, e caso venha a se confirmar essa denúncia, com certeza a Câmara terá que tomar algumas atitudes, até porque a população começa a colocar em descrédito esse processo todo que, infelizmente, nós em Foz do Iguaçu temos esse histórico que nos condena. Então, nós como sociedade, como entidade, a gente sempre espera que quando algo ocorre de muito sério, como ocorreu no passado, que essa prática ela pudesse ser abandonada, e esperamos que seja abandonada, né, e que de fato seja apenas uma denúncia, porque se caso venha a se confirmar isso na investigação, realmente vai ser um impacto muito forte que algo precisa ser mudado. O Danilo, deixa aqui fazer uma pergunta para você em relação à notícia que nós demos, que é a sentença do Dr. Wendel em relação à cassação do mandato do vereador Maninho, não o vereador em si, a anulação de todos os votos do partido do Maninho. Com isso, Maninho perderia o cargo de vereador. Mas, escancaradamente, o juiz de direito, na sua sentença, ele diz o que cada uma das candidatas fizeram, e ele, juiz, está mais do que convencido que houve uma fraude ao processo eleitoral para a Câmara de Vereadores em Foz do Iguaçu. O assunto diz respeito à cota, o percentual que cada partido tem que apresentar uma nominata com o nome de mulheres, seja para candidata deputado federal, estadual, vereador, senador, etc. Enfim, a nominata de mulheres concorrendo à eleição. Nesse caso, dito por um juiz de direito agora, porque antes era a reclamação de alguns interessados, mas agora dito pelo juiz de direito, olha, tem uma fraude que foi praticada contra o sistema eleitoral para a eleição de vereadores. Pelos mesmos princípios da ética que você está colocando, Danilo, com os quais eu concordo, tudo, não era da Câmara de Vereadores, por si só, já ir tomando alguma providência? Olha, doutor Nelson, o que a gente tem acompanhado, e eu nessa minha trajetória no observatório, como cidadão, eu aprendi muitas coisas, e eu recomendo que os cidadãos de Foz do Iguaçu conheçam melhor o observatório. O observatório é uma entidade que vive do voluntariado. Nós somos 100% voluntários, no sentido da gente monitorar a boa aplicação dos recursos públicos e o comportamento dos nossos gestores, tanto a nível executivo como legislativo. O que a gente tem e o que eu tenho percebido e tenho acompanhado, há muitos conflitos sobre o que diz o nosso Código Penal e o que muitas vezes a própria Câmara de Leis, que é uma casa de leis, né, a Câmara de Vereadores, que é uma casa de leis, né, que são conflituosas os posicionamentos. Agora, nós precisamos, de fato, acreditar na justiça, acreditar naquilo que um juiz, de fato, de direito, concursado, interpretando a lei, aplique uma sentença. Porém, é muito comum que dentro, tanto da Câmara Legislativa, como, enfim, em todos os poderes, tanto a nível municipal, como estadual, como federal, vem cometendo esses conflitos. E isso é um chamado, vamos dizer assim, para a sociedade ficar muito atenta, ficar prestando atenção, se informar mais. E nós teremos agora, por exemplo, eleições esse ano, para que a sociedade, de fato, ela comece a ter como base aquilo que a justiça, de fato, colocar como sentença, e que muitas vezes elas não são cumpridas ou são distorcidas por poderes
que vamos colocar aqui de forma muito clara, que são poderes políticos, ou seja, cada um na sua esfera. Nós temos o poder judiciário, nós temos o poder executivo e legislativo, cada um no seu quadrado. Danilo Cida falando, exatamente nesse ponto aí eleitoral deste ano. A minha pergunta, a gente já viu várias ações, o senhor presidente da CIF agora nesse ano também, algumas tratativas no que se refere a buscar com que Foz do Iguaçu elegesse candidatos a deputado federal, estadual, né? Novamente a gente está de frente para um ano eleitoral. E a gente está vendo aí que a intenção com essa mudança eleitoral, todos os partidos praticamente querem que suas bases tenham um candidato a deputado estadual ou federal. Novamente, Foz do Iguaçu vai voltar a essa questão. Mas a CIF vai fazer alguma coisa, não vai? Existe alguma medida, algum pensamento sobre isso com relação à eleição? Cida, uma boa pergunta. Eu fui por 3 mandatos na CIF presidente do Conselho Superior. Então, pela primeira vez, eu fui eleito agora presidente da CIF, né? A minha intenção não era ser presidente, até porque eu entendia que, como presidente do Conselho, poderia dar minhas contribuições. E, na época, como presidente do Conselho, por 3 mandatos, 6 anos, em todos eles eu acompanhei, coordenei campanhas no sentido de elegermos candidatos de Foz do Iguaçu. E, inclusive, teve uma eleição que nós contratamos uma pesquisa e fomos impedidos de publicar essa pesquisa com uma ação de um certo candidato que o colocava em desvantagem, e nós não conseguimos publicar essa pesquisa. Gastamos R$40 mil, conseguimos negociar com a empresa numa devolução de R$20 mil. Qual o aprendizado que ficou comigo e com a CIF? Infelizmente, a sociedade deseja ter candidatos em Foz, mas infelizmente os candidatos, as pessoas, os cidadãos que se propõem a serem candidatos, eles não têm essa mesma visão. Eles têm a visão de fazer X votos atendendo um pedido do partido, mesmo que isso venha a eleger um deputado lá de outra região, que não seja da nossa região, e essa é a principal razão de Foz do Iguaçu dificilmente ter representantes políticos como deputado estadual, federal, como outras regiões têm. Então nós precisamos defender o voto distrital, para que Foz do Iguaçu não seja um final de linha, um ponto onde todos os candidatos venham buscar votos. E uma questão também, que nós, infelizmente, até hoje, é muito raro aparecer um candidato de Foz que tenha votos fora de Foz do Iguaçu. Isso é muito raro. É só a gente olhar as nossas lideranças políticas, elas têm uma certa liderança aqui em Foz do Iguaçu, mas fora de Foz do Iguaçu não são pessoas conhecidas. Então é um problema que a sociedade precisa entender isso, precisamos conscientizar a sociedade para que ela, de fato, possa mudar essa realidade. Talvez como a CIF, o que nós podemos fazer é exatamente esse esclarecimento para que a sociedade entenda. Porque hoje você fazer um projeto, uma campanha, pedindo para eleger candidatos de Foz, e os que não têm possibilidade de se elegerem, desistirem e estarem apoiando, independente de partido A, B ou C, independente de frente, de esquerda, de direita, de centro, ou seja, por Foz, nós temos que olhar por Foz, mas a questão política ainda, infelizmente, é uma equação que nós, sociedade, não entendemos muito bem. Para matar a curiosidade, em que eleição foi isso que aconteceu que o senhor acabou de relatar? Isso foi
Olha, já vou lembrar, mas há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu não vou lembrar agora, você me fez uma pergunta difícil. Claro. Mas foi lá atrás que a gente fez uns 8 anos. Danilo, para encerrar da minha parte, porque eu não ouvi de você, eu sei que você fez declarações a esse respeito, 2 associações comerciais cabe aqui ou não? Não, associação comercial, nós tivemos um caso inédito no Brasil, né, e no mundo, não há nenhum lugar no mundo e nem no Brasil onde 2 associações comerciais elas estejam na mesma cidade. Seria a mesma coisa que a CIF ir para Medianeira e montar uma filial lá em Medianeira ou em Cascavel, né? A associação comercial, ela tem a sua finalidade, a sua função, defender os interesses dos seus associados na própria cidade, né? Quando você vem uma outra associação, no caso de Curitiba para Foz, qual o interesse da associação de Curitiba em Foz? Ela vai cobrar taxa de serviços, ela vai ter o seu resultado, ou seja, ela vai levar o dinheiro de Foz do Iguaçu para Curitiba. Diferentemente da CIF, que tudo que ela arrecada, ela investe em Foz, ela constrói em Foz. A CIF, nós investimos 40 milhões de reais naquelas instalações, né? A maioria dos materiais foram comprados em Foz, a mão de obra foi gerada em Foz, o dinheiro todo fica em Foz, defendemos os interesses dos empresários de Foz. A ACP, que é a Associação de Curitiba, ela defende os interesses de Curitiba, ela não defende os interesses de Foz. Então, isso é um paradoxo, né, que é único no Brasil. É uma pena que nós temos certas lideranças em Foz que buscam essa divisão, a mesma forma que nós falamos agora de votos, né, que as pessoas não olham Foz, essa atitude também tem a mesma interpretação. É alguém que não olha Foz do Iguaçu e sim, às vezes, os seus próprios interesses, né, e levar interesse para Curitiba. Qual seria a lógica de Foz do Iguaçu defender uma entidade que é de Curitiba, que os seus resultados vão para Curitiba e não fiquem em Foz? É até um processo meio masoquista, né, um pouco estranho. Olha, eu também estranho bastante, viu, Danilo? Estranho bastante, porque, de repente, tem posicionamentos que as entidades, e no caso, a Associação Comercial aqui de Foz do Iguaçu, extremamente reconhecida e de longa data, né? Às vezes pode ter posicionamentos em relação à cidade que nem sempre os demais segmentos da sociedade vai dizer a mesma coisa, inclusive o segmento político. Agora, me parece, com todo o respeito, primeiro que é uma afronta desnecessária, segundo que não vai resolver nada, e você dividindo a classe é enfraquecer, não é somar absolutamente nada. Está na gênese das associações e na democracia as discussões e as opiniões contrárias. Não é possível você ter um colegiado que todo mundo diga amém sempre para a mesma coisa. Não é possível, entendeu? Então é natural que, de repente, agora, a Associação Comercial de Foz do Iguaçu, ela tem a sua história, a sua importância e larga, Danilo. E você pode dar show em mim dizendo isso. E uma vez eu prestei atenção, até me comoveu. Aqui no estúdio da Rádio Cultura, o seu Walter Venzon disse o seguinte, que o pai dele, salvo o melhor juízo, o pai dele disse que teria muito orgulho de vê-lo ele na Associação Comercial um dia. Tá? Foi o seu Walter Venzon. E eu até fiquei assim emocionado dele dizer assim, poxa, estou fazendo parte de uma entidade que pode colaborar e que colabora com a sociedade. Fiz o meu discurso e te agradeço, Danilo. Obrigado, viu? Parabéns pelo discurso. Você um discurso coerente, e o seu Pedro Basso, que está lá nos ouvindo lá de cima, com certeza deve ficar um pouco triste em ver pessoas jogando contra um sistema que tem que ser não dividido e sim unido. Ok, Danilo, obrigado pela participação. Volte sempre. 12 horas e 23 minutos. Eu tenho que fazer